E aí, pessoal do terceiro ano, como é que nós estamos? Né? Muita saudade de mim? Eu sei que estão. Mas nós estamos aqui mais uma vez juntos, porque na semana passada, ou melhor, na última aula, nós falamos basicamente sobre a corrente elétrica. Eu disse a vocês que para ter corrente elétrica, eu tenho que ter uma diferença de potencial entre dois pontos, né? Porque somente assim, aqueles elétrons que são livres, eles podem caminhar de um lado para o outro, né? Então, a corrente elétrica, né, depois que foi descoberta, passou-se a ter assim, a facilidade muito, o mundo mudou, porque nós passamos a ter uma facilidade muito grande de ligar as coisas. Então, um ar-condicionado, uma televisão, um chuveiro, todos esses fatores passaram a funcionar a partir do momento que o homem conseguiu dominar a corrente elétrica, tá? Mas a corrente elétrica, para que ela possa existir, alguns elementos eu tenho que ter, Então hoje nós vamos conhecer esses elementos básicos que farão parte do negócio que eu chamo aqui de circuito elétrico, que são os elementos do circuito elétrico. Então eu trouxe 3 elementos hoje, por favor conheçam. Primeiro deles, nós temos aqui aquele que nós chamamos do gerador elétrico. O que é que faz um gerador elétrico? O pessoal fala, gera? Não, o gerador não gera, ele transforma. Ele transforma uma outra forma de energia em energia elétrica. Por exemplo, uma hidrelétrica. Eles pegam a energia mecânica da água, transformam em energia elétrica, né? Os coletores solares pegam energia solar e transformam em energia elétrica. Então, todos os elementos que são utilizados para converter uma outra forma de energia em energia elétrica, nós chamamos de gerador. Um exemplo muito clássico disso aí é a famosa pilha Pepsi-Cell, né? Essa pilha Pepsi-Cell é uma pilha muito famosa. Você lembra que ela tem uma diferença de potencial aqui entre os polos dela, positivo e negativo? É o ponto de maior potencial e o ponto de menor potencial. Isso aqui é caracterizado como um gerador elétrico, né? Uma bateria, né, também é um gerador elétrico, tá? No circuito elétrico, ela vai aparecer dessa forma. Esse desenho maravilhoso aqui vai representar para nós um gerador elétrico. Você viu que ele tem uma barra maior, que é a barra positiva, a barra menor, que é a barra negativa. Da barra positiva vai sair para nós a corrente elétrica que vai atravessar todo o circuito, tá bom? Então isso aqui é a característica de um lindo e maravilhoso gerador elétrico. O que faz o gerador? Pega uma outra forma de energia e transforma em energia elétrica. Nosso segundo elemento, tá gente? Eu sempre falo que o circuito elétrico, ele tem que ter duas coisas, alguma coisa que gera e alguma coisa que gasta. O gerador, ele faz uma transformação e o receptor vai realizar uma transformação para gastar essa energia. Então essa energia que foi fornecida aos elétrons para se movimentar, quem vai gastar isso aí é o receptor elétrico. O que é que faz o receptor elétrico? Ele pega a energia elétrica e transforma numa outra forma de energia, tá? Então, tudo que você liga numa tomada é um receptor elétrico. Eu fiz 2 desenhos aqui maravilhosos, são 3 na realidade. Uma linda e maravilhosa televisão, um lindo e maravilhoso rádio, né? Uma lâmpada. O que faz a televisão? Ela pega energia elétrica e transforma em energia luminosa. O que faz o rádio? Pega energia elétrica, transforma em energia sonora. O que faz a lâmpada? Pega energia elétrica, transforma em energia térmica, no caso da incandescente, ou as normais em energia luminosa. Isso aí é o papel do receptor elétrico. Normalmente, tá gente, no circuito, ela é identificada dessa maneira. Quando for uma lâmpada, né? Ou normalmente ela vem especificando o produto, por exemplo, uma TV. Então aqui mostra como isso é representado. Poderia também ser representado o contrário disso aqui, tá gente? Só que a corrente chegando desse lado. Mas eu não gosto muito disso não, porque eu acho muito cafona. Eu prefiro que seja identificado dessa maneira. Então isso aqui representa uma lâmpada, isso uma TV. O que faz o receptor?
ele pega energia elétrica e transforma em outra forma de energia, tá? Para isso, eu preciso que os elétrons atravessem esse corpo. Por isso que eu preciso da corrente elétrica que foi originada aqui. A corrente elétrica originada aqui atravessa esses corpos e ele passa a fazer essa transformação. Beleza? E o último elemento e mais importante que nós vamos ver hoje, conhecido aqui como o resistor elétrico. O resistor elétrico, tá, gente, ele tem a particularidade de poder transformar a energia elétrica exclusivamente em calor, ou em energia térmica, como a gente chama, né? O resistor elétrico, tá, gente, deixo bem claro que ele é um receptor, tá? Porque ele pega energia elétrica e transforma numa outra forma de energia. Só que é um caso particular de receptor, por isso que a gente estuda em separado, tá? O resistor elétrico, tá, gente, ele tem essa capacidade de aquecer. Então eu botei aqui um secador de cabelo, né? Temos aqui um ferro elétrico, uma misteira, um chuveiro, né? Uma churrasqueira elétrica. Tudo isso aí são elementos que pega energia elétrica e transforma em energia térmica. No circuito, ele vai aparecer basicamente com essa simbologia aqui, tá, gente? Você vai olhar isso aqui, aqui está mostrando a resistência do nosso resistor, tá bom? A resistência do nosso resistor. Então aí, você teve a oportunidade de conhecer os 3 primeiros elementos. No materialzinho que eu preparei para vocês, eu coloquei alguns elementos a mais. Esses aí é o mínimo que eu preciso para ter um circuito. E são aqueles que nós vamos estudar. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a lei de um cara chamado George Simon Joseph Ohm, que é uma lei muito legal, tá bom? Então até a próxima, não deixe de ler o texto e fazer os exercícios, tá bom? Bye!